Aconteceu, você fica sabendo aqui. Papo Antagonista. Vocês acompanharam a entrevista com o Bozella. Amanhã ele e outros deputados se reuniram com o Sérgio Moro. Eu escrevi mais cedo um artigo mostrando que o Podemos, que é esse partido que o Moro escolheu para se filiar, ele vem construindo aí os seus palanques estaduais. Uma eleição nacional, uma eleição presidencial, os palanques estaduais são necessários, são importantíssimos, porque eles é que vão estruturar essa campanha nacional. E o presidente da República, ou candidato à presidência da República, ele precisa ter gente de confiança, ele precisa ter esses palanques alinhados com o discurso, porque senão fica aquela situação, né? O presidente é de um partido no nível nacional, chega no estado, o candidato ao governo tá no palanque com o opositor, né? Por exemplo, na Paraíba, né? Que a Renata Abreu está construindo uma aliança com o João Azevedo, do Cidadania. O João Azevedo abriu o palanque para o Lula. A gente tem até uma entrevista que ele deu hoje para uma emissora local, em que ele fala isso de forma absolutamente clara. Tá com o VT aí, Freitas? Pode soltar, por favor. Eu não sou do PT. Eu faço parte de uma agremiação política, partidária, Cidadania. Se o Cidadania tiver um candidato a presidente da República, é óbvio que nós estaremos defendendo essa candidatura. Se essa candidatura for para um segundo turno, é lógico que eu estarei com essa candidatura, porque ela é boa que chegou aí para o segundo turno. Por outro lado, eu também disse claramente, deixei aqui, e disse isso dentro do próprio Partido de Cidadania, de que eu não teria problema absolutamente nenhum de votar e apoiar a eleição do presidente Lula na Paraíba. Até porque, em 2018, o presidente nos apoiou, inclusive chegou a mandar uma carta para a gente, nos apoiando, naquele ano. Então, essa minha relação com o presidente, nós, no encontro que nós tivemos lá no Rio Grande do Norte, quando de uma reunião do Consórcio Nordeste, eu tive a oportunidade de dizer ao presidente que estaria à disposição do presidente, se fosse, evidentemente, interesse dele, que nós poderíamos conversar. Isso tem gerado outros fatos ao longo desse tempo, e eu tenho certeza que as coisas caminharão na medida, e eu diria na velocidade, que interessa a cada um. Isso não mudou com a filiação do ex-governador Ricardo Coutinho ao PT? Não, até porque, quando eu conversei com o presidente Lula, eu disse que o nosso palanque poderia estar à disposição dele, independente dele ter 10, 15, 20, 30 palanques na Paraíba. Isso é outra coisa completamente diferente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu só não estarei junto, no mesmo palanque, com o ex-governador. Não estarei. Claro que não. E foi colocado isso de uma maneira muito... É amor ou não é? Eu apoio o Lula se ele tiver 10, 20, se ele tiver 40, 30, 5% na pesquisa. E isso lá, né? Lá na Paraíba, que é onde o Podemos está tentando então se aliar com o João Azevedo. Em São Paulo, que é o principal colégio eleitoral, né, do país, o maior, o Podemos da Renata Abreu está acertado com o Rodrigo Garcia, que trocou o DEM pelo PSDB para a sucessão do Dória. Tá? Então, já está aí também o interditado o palanque em São Paulo, está interditado o palanque na Paraíba, está interditado o palanque no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o Podemos está abraçado à reeleição do Cláudio Castro, que deixou o PSC e foi para o PL do Valdemar Costa Neto, o Cláudio Castro, que é considerado um governador biônico do Jair e do Flávio Bolsonaro. Inclusive, em visita recente ao Rio, a Renata Abreu cogitou lançar ao Senado a youtuber bolsonarista Antônia Fontinelli. Então está interditado no Rio de Janeiro. Lá no Paraná,
o Álvaro Dias, que vai buscar a reeleição pelo Senado, se aliou ao Ratinho para o governo, que é do PSD, que tentará o governo aqui com o provável apoio de quem? Do Ricardo Barros, do PP, que é líder do Bolsonaro na Câmara. Inclusive o Barros, o Ratinho Júnior e o Bolsonaro estiveram juntos em evento no início de outubro, foram vaiados, vocês vão lembrar. E integra esse grupo do Ratinho o ex-governador tucano Beto Richa, que foi preso pela Lava Jato. Então, está interditado também no Paraná. Então, eu me pergunto, eu não sei se o Moro faz essa pergunta para si mesmo, mas eu me pergunto como viabilizar uma candidatura presidencial. Aliás, eu faria essa pergunta para Renata Abreu, mas infelizmente todos os meus pedidos de entrevista a ela foram postergados. Então ela não vem aqui, então eu faço aqui publicamente, ela fica à vontade de responder também. Como viabilizar uma campanha presidencial se os palanques estaduais do partido estão interditados por alianças com outros partidos de oposição ao seu próprio candidato presidencial? Para mim não faz sentido, tá? Então, esse é o conteúdo do artigo que eu publiquei mais cedo. É claro, ali, nas conversas aí que o Moro está tendo, obviamente ele sabe que vai precisar ser pragmático, né? Ele coloca aqui algumas pautas, eu comentei isso ontem, né? A história da PEC da prisão em segunda instância, do fim do foro privilegiado, do fim da reeleição, mas tudo isso a gente sabe, né? Compromissos de campanha valem o tanto quanto uma nota de R$3 com a cara do Paulo Guedes. O fato é que é preciso que a estruturação de uma campanha nacional ela se espelhe nos palanques regionais. Senão, não funciona, não tem como, não viabiliza, né? Não viabiliza. Então, eu acho que é muito lógico, tem umas obviedades que, para mim, elas saltam aos olhos. Então, eu gostaria muito de saber como viabilizar essa candidatura dentro desta realidade. Nós temos aqui, inclusive, um artigo do Mário falando que o Moro faria muito bem se no dia da filiação ao Podemos ele apresentasse uma espécie de carta aos brasileiros, né? Explicando o seu projeto para as outras áreas, economia, meio ambiente e etc., até para se saber o que o Moro pensa sobre esses outros temas, porque a gente já conhece o Bolsonaro, a gente já conhece o Lula, a gente precisa saber efetivamente quem é o candidato Sérgio Moro, o político Sérgio Moro, não apenas o juiz, que o juiz a gente já conhece muito bem. O fato é que ele está nessas conversas com políticos, com empresários, será recebido em breve lá na Febraban, os banqueiros também estão interessados, estão curiosos em ouvir o Sérgio Moro, mas esse é o fato político aí, com a chegada dele, é o fato político do dia, né? Desde ontem a gente está acompanhando os desdobramentos. Bom, falando em política, né? Falando em política, nós temos aqui o exemplo de quem está pensando ao contrário, pensou na estruturação dos palanques regionais para poder construir uma máquina eleitoral que possa servir a quem quer que seja o candidato à presidência, que é o Gilberto Kassab. Gilberto Kassab, ele está nesta costura aí há mais de um ano e ele conseguiu já fechar, está para fechar 10 palanques regionais. O objetivo dele é fechar 17, ou seja, 17 estados com candidatos ao governo do próprio PSD. Por isso ele está tentando atrair o Alckmin, fechou hoje com o Datena, conseguiu arrancar o Datena do PSL, o Datena, que a gente deu em primeira mão, vai para o PSD e muito provavelmente vai disputar o Senado. Então, já ficou aí um palanque fortalecido para atrair o Geraldo Alckmin para que ele seja o candidato do PSD ao governo de São Paulo. O União Brasil está brigando para ter o Alckmin também. E o Alckmin, obviamente, está ponderando aí quem dá mais, né, quem oferece melhores condições, mais tempo de TV, mais recursos de fundo eleitoral e toda essa estrutura política que é necessária, inclusive no caso
de um estado como São Paulo, aí os palanques, o palanque no estado, aí ele já envolve toda essa complexidade aí das prefeituras, né? Você ter prefeitos aliados, né, de confiança para que esses prefeitos atuem como cabos eleitorais. Não à toa, o próprio Kassab, o PSD, roubou hoje 6 dos 8 prefeitos do PTB, lá no Paraná. Tá? Então, essa é uma costura, é assim que se faz, é política, mas como eu disse, ele aqui está fazendo o contrário. Ah, mas ele lançou o Rodrigo Pacheco? Não, ele chamou o Rodrigo Pacheco, filiou o Rodrigo Pacheco vai ter que crescer nas pesquisas para poder se viabilizar ele mesmo como candidato presidencial. Caso contrário, poderá ser um bom vice, né, para algum candidato. O que a gente ouve nos bastidores é que o Kassab está construindo isso tudo para o Lula, né, e colocar aí uma vice, ser um vice do Lula, o próprio Pacheco ser um vice do Lula. Eu questionei diretamente o Kassab aqui no Papo Antagonista na semana passada e ele jurou, ele disse de forma veemente que não há a menor possibilidade dele ser o vice do Lula. Então, se acontecer, obviamente que isso vai ser cobrado, né, do ex-prefeito que está aí como presidente do PSD. Ele jura que não vai fornecer vice do Lula, apesar das alianças nos estados, que alguns dos estados você tem aliança com Lula. Acabamos de ouvir aqui o Otto Alencar, que é do PSD, que está no palanque do Jacques Wagner, que volta como candidato ao governo da Bahia. Ele tem já fechado, então, o PSD, candidatos ao governo do Rio de Janeiro, que é o Felipe Santa Cruz, Santa Catarina, Raimundo Colombo, Paraná, Ratinho, em Minas, Alexandre Calil. Então você vê aqui, ó, Ratinho com Bolsonaro no Paraná, né? Aí o Felipe Santa Cruz, que está com o Eduardo Paes, e a turma aí tentando a turma do PT chegar. Está com o Alexandre Calil em Minas, com o Henrique Meirelles em Goiás, Sergipe, o Fábio Mitidieri também, no Maranhão, Edivaldo Holanda, no Acre, o Petecão, e Alagoas, Rui Palmeira. Então, vários, é uma pleiade de partidos. Ele diz que é necessário romper, é necessário pragmatismo e romper com o radicalismo através do diálogo aí para pacificar o país. Isso é política, tá? É preciso conhecer a política para se fazer política, senão você cai nas garras, inadvertidamente cai nas garras de alguém. Como eu disse ontem, você pisa numa mina, né, um campo minado a política. Você acha que está fazendo bem, está indo por um caminho, pisa na mina e explode. Então, por isso o nome do título hoje do programa, Política não é para principiantes, né? Assim como o Brasil não é, imagine a política no Brasil. Então, fica o recado aqui, e com esse cenário muito claro para vocês, né, da construção, como é importante, tá? Esse exercício que eu estou fazendo aqui com vocês, eu acho muito importante para que vocês comecem a ter na mente de vocês, eleitores, quem são os candidatos no seu estado, né, quem é o candidato ao governo, esse está aliado a quem no plano nacional, quem seria o candidato à presidência junto com o candidato ao governo, quem está na chapa aqui, quem são os principais candidatos ao Senado e à Câmara dos Deputados. Eu acho que a gente terá uma campanha dessa vez, uma eleição muito mais consciente, as pessoas vão muito mais conscientes, depois de tudo que vivemos, né, de 2 traumas impressionantes aí, realmente, que não serão superados de forma fácil, né, levaremos algumas gerações, mas é importante a conscientização do eleitor. Eu acho que vocês vão, de uma forma mais lúcida, votar em 2022, pensando quem é o candidato ao deputado que você gostaria de eleger, o candidato ao Senado. Acho que as pessoas hoje vão se impor o Senado, né? O Senado, caramba, quem pode efetivamente julgar casos de ministros do Supremo, aprovar nome de ministros do Supremo, aprovar nome de PGR. Então, a importância, né, de você escolher bem escolhido, para não acontecer também de você, beleza, vou eleger aqui o presidente, viro as costas, e quando você vai ver, tem um Arthur Lira na presidência da Câmara, tem um Davi Alcolumbre, tem gente aí que inviabiliza muitas vezes o governo, independente de quem seja o presidente. Ou viabiliza, mas através de um alto custo. Tá? E aí, para fechar o nosso bloco aqui de política hoje, que hoje é um programa essencialmente político, eleitoral,
nós tivemos, então, esta resolução do PSDB, que decidiu, após analisar a denúncia apresentada pela turma lá do Eduardo Leite, né, contra o Dória, resolveu excluir da eleição das prévias tucanas 92 filiados, né, políticos filiados, a maioria prefeitos, que foram filiados depois do prazo, mas que no sistema constava a filiação como anterior, à data retroativa. Isso foi identificado inicialmente como uma fraude, foi denunciado como uma fraude, depois eles chegaram num acordo e passaram a chamar de irregularidade, não de fraude. Mas o fato é que 92 possíveis eleitores do João Dória nas prévias agora estão impedidos de votar. Então isso compromete um pouquinho, é uma derrota para o Dória nesse processo interno do partido e compromete um pouco a sua eleição, até porque é uma eleição muito disputada, voto a voto, então isso pode pesar no fim, tá? É isso, solta a vinheta, a gente segue aqui para a nossa reta final. Papo Antagonista, com Cláudio Dantas. Reportagens exclusivas, bastidores do poder e análise com quem faz notícia.